Bom dia, pessoal. Eu vou falar sobre hilos PDO e eu tenho duas intenções nessa aula. Dar tips de ouro para quem já faz e fomentar quem ainda não faz. Por algum tempo, eu pensei que eu seria apenas cirurgiã e não deveria fazer procedimentos minimamente invasivos. Porém, o paciente que faz cirurgia de estética com a gente, ele gosta de fazer procedimentos. Então, ele cria confiança em nós que fizemos a cirurgia e ele quer continuar frequentando o consultório. E é muito mais fácil manter um paciente antigo do que conquistar um novo. Foi por isso que eu comecei a fazer hilos e me apaixonei. Então, tips para melhorar seus resultados. Principal fator nos hilos PDO, plano de inserção, principalmente quando falamos de fios espiculados. O plano de inserção é hipoderme superficial ou subderme, que não é o termo mais adequado, mas eu acho mais fácil de entender. Principal fator, então, quando vamos fazer hilos espiculados, temos que saber o plano correto. Dicas para introduzir no plano correto. Introduza devagar. Quem está começando não precisa ter pressa em introduzir o fio de uma vez. Introduza um pouco, revise. Introduza, revise. Você tem menor chances de errar. Levante a cânula para comprovar que está no plano correto. Aqui, ó, percebam. Este é o plano correto, nem tão profundo, nem tão superficial. Este é o plano errado. Se você estiver colocando e percebe que superficializou, você tem que aprofundar imediatamente. E a quarta dica é, use a mão contralateral para beliscar a pele e manter o fio no plano correto, como vocês podem ver aqui. Os hilos PDO são 100% absorvíveis, depende de características individuais do paciente para o resultado. O tempo de absorção mínimo é 90 dias, máximo 180 a 240 dias, só que este não é o tempo de efeito. A fibrose, o efeito do fio, se conserva de 1 a 1 ano e meio. Aqui, para quem ainda não faz fios, não conhece, temos os hilos mono e skrill, que são os fios mais simples, para estímulo de colágeno. Podemos fazer nas pálpebras inferiores, região da glabela, rugas perilabiais, código de barras, pele craquelada, cicatriz de acne, região cervical. Estes fios, eles têm uma curva de aprendizagem menor. E os fios espiculados, fios de tração, eles vão fazer um lifting, eles melhoram também a qualidade da pele, porém, tem sim uma curva de aprendizagem maior. Resultado. O resultado, ele é operador dependente. Eu faço fios há quase 4 anos, eu estou sempre fazendo cursos para me atualizar nos hilos, e as técnicas mudam e eu vou cada vez mais aperfeiçoando. Número de hilos, não adianta colocar pouco fio. Falando de fios espiculados, no mínimo 4 fios por lado. Indicação correta, um paciente como esse jamais poderá ter fios espiculados. E uma asepsia bem feita. Eu sou muito rigorosa com asepsia, tratando, lógico que na cirurgia também, mas nos fios, às vezes, relaxamos um pouco. É muito importante fazer uma asepsia rigorosa quando fizermos fios. Aqui, alguns resultados imediatos. O paciente vai se manter com esse resultado todo esticado por muito tempo? Não. O pós-imediato resultado fica assim. Após 7 a 15 dias, existe um afrouxamento, porém começa o estímulo de colágeno, que vai melhorar a qualidade da pele e formar a fibrose, que vai dar uma sustentação.
Então, eu sempre falo para o meu paciente, esse resultado imediato, ele não vai permanecer, tá? O resultado, existe um afrouxamento um tempo após, e depois que começará o estímulo de colágeno. Marcação. Primeiramente, eu delimito os sulcos. Sempre importante saber que não podemos cruzar sulcos com os fios de PDO. O único fio que pode cruzar sulcos é o fio silhuete. Eu geralmente uso uma caneta de lápis branco, caneta de maquiagem mesmo, ou lápis coloridos para a face. Mas esse lápis branco que nós as mulheres usamos para maquiagem, é muito mais simples de encontrar e ele é ótimo. A questão da marcação, temos que usar criatividade de acordo com cada indicação. E aqui eu vou mostrar para essa marcação, eu tenho feito muito ultimamente, principalmente para o jaw. É uma marcação mais vertical. Tenho tido ótimos resultados com essa marcação. Eu não horizontalizo tanto o fio, eu coloco ele bem vertical. Anestesia. Eu gosto de fazer anestesia tópica. Este anestésico manipulado, temos no Brasil. Ele é muito forte, tem que ter cuidado, mas é muito bom. Lidocaína 23%, tetracaína 7%. Não é obrigatório fazer o anestésico tópico. Eu gosto de fazer e meus pacientes também gostam. Faço a lidocaína com vasoconstritor injetável apenas no ponto de entrada. Algumas pessoas fazem em todo o trajeto. Eu não faço no trajeto, por quê? Eu costumo perder o plano quando eu faço no trajeto e também provoca hidrólise do fio. E aqui uma das dicas de ouro é, tenham sempre na clínica de vocês um anti-inflamatório e analgésico via oral. No Brasil, eu não sei se no país de vocês tem, eu uso muito Toragesic, sublingual, é o ketorolaco. Eu dou, às vezes, antes do procedimento ou depois. Isso é algo simples, mas que faz a diferença. O paciente já chega em casa com mais conforto, porque o anti-inflamatório e o analgésico começam a fazer ação. Pós-procedimentos, muito importante realizar a bandagem, que o paciente vai continuar com 5 a 7 dias com a bandagem. Por que a bandagem? Mantém a sustentação, alivia qualquer moléstia, qualquer desconforto que o paciente possa sentir, e o paciente fica menos ansioso até que o fio se assente. Eu geralmente uso o Kinesio Tape ou Micropor. Aqui o paciente com Micropor, a bandagem, ela sustenta a face. Restrições pós-procedimentos, importante falar para o paciente, é evitar abrir a boca excessivamente, evitar a mobilização manual por pelo menos 30 dias, ir ao dentista, porque tem pacientes que às vezes, se eu não falo antes, eu fiz o fio, ele fala, doutor, amanhã eu tenho dentista. Então, eu sempre falo na consulta, você não pode ir ao dentista por 30 dias. Evitar tocar as zonas de inserção e evitar atividade física por 15 dias. Muito importante falar para o paciente, não se esqueçam disso. Os hilos, principalmente os que não têm espículas, eles demoram em torno de 45 dias para começar a atuar. O paciente fica ansioso, ele quer o efeito na hora. E eu costumo falar que o único procedimento que dá esse efeito mágico na hora é a toxina botulínica. Então, é muito importante explicar para o paciente que os fios são diferentes de toxina botulínica. Outra coisa que eu sempre falo, às vezes eu indico uma quantidade e o paciente, por questão financeira, eu quero fazer um pouco menos. Ok, podemos fazer, porém o resultado não será o esperado. E a última é alinhar as expectativas. Às vezes o paciente chega no meu consultório para fazer fios achando que irá substituir um lifting cirúrgico. Eu sempre falo para o paciente, não se compare hilos com lifting cirúrgico. Não, você não vai conseguir o mesmo efeito. 5 dicas de ouro. Nas pálpebras inferiores, eu uso apenas fio
canulado, já usei agulhado. Depois que eu tive meu primeiro e último hematoma severo em pálpebra inferior, que é muito vascularizada, eu só faço com cânula. É possível fazer com agulha e não ter hematoma? É, mas eu prefiro fazer com cânula para evitar. 2, o resultado é proporcional ao número de fios. Agora, isso é muito importante. Esse 3, hilos para Fox Eyes. Eu sou muito sincera com o meu paciente. Padrão ouro para arquear as sobrancelhas ainda é toxina botulínica. Paciente quer fios para arquear as sobrancelhas, eu faço, mas eu só faço junto com a toxina botulínica. Eu explico. Se for para escolher um procedimento para arquear as sobrancelhas, eu escolho o Botox. Dica 4, eu dou como regalo ao meu paciente, na hora que eu indico o fio, um kit. Eu vou mostrar para vocês a fórmula. Um kit com medicação via oral e um creme tópico. Isso fideliza o paciente. Então, eu indiquei o fio, eu falo, junto com o procedimento, você ganhará um kit via oral e tópico. Se você gostar, você pode continuar usando continuamente. E 5, manter os fios na geladeira. Não é como, a questão dos fios não é como o Botox, que irá perder o efeito se não deixarmos na geladeira. Mas quando mantemos na geladeira, ele tem uma maior durabilidade e menor chance de craquelar. Isso depois de um ano que eu estava fazendo fios que me contaram. Tá? Então, é muito importante. Compre os fios e coloque na geladeira. Você pode viajar com os fios sem estar refrigerados? Sim. Mas deixar na geladeira faz durar mais. Esse é o kit pós-procedimento que eu dou. Aqui é a fórmula. Provavelmente no país de vocês pode mudar um pouco a nomenclatura da fórmula, mas é uma fórmula básica que isso fideliza o paciente. O que ninguém diz sobre os fios, o que pelo menos ninguém nunca me disse, e eu fui aprendendo com a experiência. Comece pelos fios pequenos e fios mais delgados. É mais fácil introduzir. E eu sempre falo, mais vale um fio menor no plano correto do que um fio maior no plano incorreto. 2, alguns tipos de pele são mais difíceis de introduzir. Às vezes fazemos um curso hands-on, temos uma facilidade para colocar o fio, aí vem o primeiro paciente no consultório com várias cicatrizes de acne. Vai ser mais difícil, temos que estar preparados. E 3, use sempre a agulha rosada para fazer a incisão antes de inserir a cânula. O pertuito fica maior e facilita. Dicas técnicas. Depois, eu não sei como que está o tempo, se der tempo eu vou mostrar um vídeo de 1 minuto. Quando você está terminando de inserir o fio, belisque o fim no fio para você aprofundar e o fio ficar ancorado. Você vai sentir um clique. E após a inserção do fio, você vai fazer esses 2 movimentos. Inferior para superior, para abrir as espículas e depois tracionar superiormente para inferior. Depois, se der tempo, eu vou mostrar o vídeo. Quando fazemos os fios, irá formar algumas pregas. E, às vezes, mesmo nós, médicos, ficamos ansiosos, pensando, meu Deus, deixo ou não deixo as pregas? Se o fio estiver no plano correto, você pode deixar as pregas sem medo. O fio ele se assenta. Contraindicações, enfermidades autoimunes. Paciente chega no meu consultório e fala, por exemplo, doutora, eu tenho lúpus. Eu não coloco fio. Talvez se eu colocasse não iria acontecer nada. Mas qualquer intercorrência que possa acontecer, o paciente vai falar que ele me avisou que tinha lúpus e eu coloquei os fios. Então, a partir do momento que o paciente tem qualquer doença autoimune, eu não coloco fios. Paciente com lipodistrofia, gestantes e lactantes, sempre importante suspender anticoagulantes e pacientes esportistas com o rosto muito magro, não coloco fios. 5 tips para vender tratamentos com hilos. Ofereça o produto.
Eu sempre falo, vende mais quem oferece mais. Algumas vezes não realizamos os procedimentos por não oferecer aos pacientes. Comparem sempre com o fio de ouro, porque antigamente o fio de ouro ele não era absorvível e tinha muitas complicações. Diga sempre que os fios PDO são 100% absorvíveis. Explique para o paciente o mecanismo de ação. Muitas vezes a gente esquece de explicar detalhes que fazem a diferença. O fio ele vai ser substituído por colágeno. O fio melhora muito a qualidade da pele. Fale sobre a duração. E isso eu faço com todos os meus pacientes. Pacientes fez blefaroplastia. Quando tem indicação, ele vem com 1 mês de retorno pós-blefaroplastia. Se tiver indicação, eu indico os fios e no fim do dia ele recebe um vídeo falando sobre os fios de PDO. Marketing, não poderia deixar de falar de marketing, porque eu sou uma eterna apaixonada por marketing. Na sala de espera, tenha os folhetos. Eu trouxe alguns para vocês. Depois, se alguém quiser, vai estar disponível. Eu trouxe bastante. Para vocês verem os folders que eu deixo na sala de espera para o paciente. Isso é muito importante. Às vezes o paciente vem para fazer óculos e ele lê esse folder e já entra na sala querendo fazer o procedimento. E no final da consulta, sempre enviar um vídeo sobre o procedimento indicado. Associações para otimizar o resultado dos fios. Eu faço muito peeling phenolite. Máscara de LED faço em todos os meus pacientes pós-fios. E a mesoterapia, que eu injeto a mesoterapia na própria agulha que eu coloquei os fios. Eu vou retirando o fio e injetando a mesoterapia. Complicações. O que eu acho muito importante dos fios, lógico, todo procedimento pode ter complicação, sim, mas temos um baixo índice de complicações, que eu vou mostrar, não vou falar uma por uma, se vocês quiserem tirar foto, que fala a conduta em cada complicação, por conta do tempo. Então, as complicações. Fios que vocês devem ter no consultório, os fios básicos, tá? Isso também muito importante. Dá tempo de eu colocar o vídeo? Dá tempo, Cris? Não. Depois, quem quiser o vídeo, eu mando. Só me pedir que eu envio, ok? E, para finalizar, pessoal, os 5 nuncas de Steve Jobs. Nunca se dê por vencido. Nunca tente ser quem você não é. Nunca mantenha-se imóvel. Nunca se apegue ao passado e nunca deixe de sonhar. Tudo é possível. Muito obrigada.